Que a paz de Cristo seja abundante em seu coração. Este é o seu canal da EBD, professor Márcio Mainardes, e nós estamos no primeiro trimestre de 2020. Nós estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós já estamos na lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. O nosso textuário está em Gênesis 2, versículo 23, que diz: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A nossa verdade prática diz: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. O nosso texto bíblico, o texto que você vai estudar na sua lição, na sua escola, melhor dizendo, na sua aula, é o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 25. A criação de Eva, a primeira mulher. A palavra Eva, no hebraico, no original hebraico, quer dizer vida ou vivente. Esta é a definição desta palavra no hebraico. Antes de nós iniciarmos aqui os nossos conceitos a respeito desta aula, é importante que você desfaça qualquer mito ou lenda que os seus alunos tenham, que seja extra-bíblico, algo que não está relacionado às Escrituras. Por exemplo, a história de Lilith, que é muito divulgada na internet, aqui mesmo no YouTube, em muitas páginas que você encontra disponível para você aí, a respeito de Lilith. Quem nunca ouviu falar de Lilith? Lilith é uma lenda hebraica a respeito de uma primeira mulher que supostamente teria existido antes de Eva. Olha, isto é uma lenda, é um conto, é uma fantasia e tem muito aí na internet. E por incrível que pareça, por que eu estou falando isso? Porque tem até mesmo alguns, entre aspas, apóstolos que ensinam a respeito desta primeira suposta mulher de Adão que se chamava Lilith, que depois foi expulsa, virou um demônio. Tal. Isto é uma fantasia, é uma lenda. Então, se algum aluno na sua classe já ouviu este conto, eu aconselho você que entre aí no Google e pesquise a respeito desta lenda e desfaça este mito. A primeira mulher é Eva. Por isso que a nossa lição deixa bem claro isso e nem entra neste mérito. Mas pode ser que alguém já ouviu este conto, essa fantasia, então é importante que você pesquise aí um pouquinho a respeito de Lilith. Eu não vou perder tempo falando aqui a respeito dessa questão, porque eu tenho muita coisa importante para trazer aí para a sua aula. Olha só, eu destaco que é necessário entender as figuras de linguagem no texto bíblico. A criação da mulher não foi um ato improvisado do Criador. Por que estou dizendo isso? Porque você vai ver no versículo 18, Deus falando: não é bom que o homem esteja só. Quem não entende dessas figuras de linguagem vai pensar erroneamente que Deus agora vai projetar aí a criação da mulher. Não, é apenas uma figura de linguagem. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então, se você quer entender as Escrituras a fundo, é importante que você conheça essas figuras de linguagem, para não dizer que a partir do versículo 18 que Deus vai
primeiramente, planejar a criação da mulher, quando ele viu que o homem estava só. Não, nada disso, é apenas uma figura de linguagem. Olha só, a mulher não foi um ato improvisado do Criador. Isso eu deixo bem claro aqui nesta pré-aula. A mulher já fazia parte dos planos divinos desde o início da criação. O homem foi criado, Gênesis 1:26, nós falamos na aula passada, a imagem semelhança de Deus, o primeiro homem, e expliquei a respeito desse conceito, e a mulher já fazia parte dos planos divinos, ok? Então Deus não fora pego de surpresa, nem viu que o homem estava só, agora ele pensou, não, já fazia parte do plano divino, e o nosso comentarista, na nossa lição, deixa isso bem claro. E por quê? Eu vou agora elencar alguns pontos. O primeiro é que uma vez que o plano de Deus era que os seres humanos se multiplicassem, esse era o plano original, então a mulher já estava presente no plano divino. Por quê? Porque como que os seres humanos iriam se multiplicar sem a existência da mulher? Mas não é só isso não, temos mais. Deus já sabia que o homem não seria completo sem a mulher. Nenhum de nós, homens, conseguimos ser completos sem a nossa esposa, sem aquela que nos auxilia, a nossa ajudadora idônea, que sempre está nos instruindo com sabedoria. Nós não seríamos completos sem a nossa esposa. Então é importante você saber que Deus, na sua onisciência, ele sabe que o homem é incompleto. Por isso que ele já de antemão havia planejado a criação da mulher. A primeira mulher saiu do homem, mas todo homem a partir de Adão provém da mulher. Este é um conceito que está aí na sua revista e eu aconselho você a explorar. A primeira mulher saiu do homem, mas todo homem a partir de Adão provém da mulher. Homem e mulher formam uma unidade perfeita e este era o plano do Criador, o equilíbrio ali, homem e mulher se completando. A nossa lição também destaca as 3 principais missões da mulher. Então não são apenas essas, mas as principais missões da mulher. A primeira dela é como esposa, uma parte do homem, uma companheira, uma ajudadora, conselheira, cúmplice, sábia. Esta é a missão da mulher ao lado do seu marido. Então, uma das missões é ser esposa. A segunda é mãe. Quase sempre é ela que passa a maior parte do tempo com os filhos, sendo a maior responsável pela educação deles. É importante perceber aqui que há famílias que perderam o pai, né? Perderam o pai talvez muito cedo e a mãe acaba tendo função dupla, fazendo a função de mãe e também de pai. Então, uma das missões da mulher é ser mãe, porque é ela que tem a maior parte do tempo com os filhos. Normalmente o homem trabalha, estuda, tem compromissos, reuniões. Então, apesar de ele precisar ser presente para com os filhos, a mãe é que tem a maior parte do tempo, então cabe a ela a missão de educar juntamente com o pai. E a nossa lição também destaca uma das missões como no reino, a importância da mulher no reino de Deus. Então, ao lado do esposo, ela deve ajudar aqueles que têm dificuldades ou estão iniciando sua caminhada. Então, a esposa prudente e sábia, ao lado do seu marido, ela tem esta missão de ajudar aquelas famílias ou aqueles casais que estão com dificuldades ou que estão iniciando a sua caminhada, tanto como casal em si, quanto a caminhada cristã, aqueles que chegam na igreja e estão conhecendo agora as verdades do Evangelho, eles precisam de ajuda. Então a mulher é muito importante no reino de Deus, porque ao lado do marido ela pode desempenhar esta importante função que é auxiliar na formação de novos membros do corpo de Cristo. Ok? Esses são alguns conceitos que você já encontra aí na sua lição e que você pode explorar na sua aula.
Agora, queridos, a partir desse instante, eu quero abordar o texto bíblico da nossa lição. O texto bíblico está em Gênesis 2, versículos 18 ao 25. Então, eu quero explorar aí esse texto com vocês. Veja lá, o versículo 18, Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. E eu coloquei ali o seguinte: a solidão do homem é uma tragédia. O homem não foi criado para viver só. Quando eu falo o homem aqui, eu já não estou falando só o sexo masculino, mas eu falo de humanidade. Nem homem, nem mulher, nem jovem. Ninguém foi criado para viver na solidão. Então nós precisamos estar em sociedade, nós precisamos de companhia, nós precisamos de alguém para compartilhar as nossas experiências. Então a solidão do homem é uma tragédia. Quem constata isso é o próprio Deus no versículo 18. Versículo de número 19. Adão tinha um conhecimento extraordinário. Você pode notar o versículo 19, que ele vai dar nome a todos os animais e da maneira como Adão os chamou, assim foi. Então Adão tinha um conhecimento extraordinário, uma sabedoria extraordinária que fora dado pelo próprio Criador. Adão conhecia de biologia, conhecia de botânica, conhecia de zoologia, tanto é que a maneira como ele nomeou os animais, as plantas, desta maneira se chamou. Então, um grande conhecimento biológico, botânico e zoológico. Mas não havia quem admirasse este extraordinário conhecimento de Adão. Por quê? Porque ele estava na solidão. Acompanhe comigo o versículo 20. No versículo 20, Deus diz que para o homem não se achava a disjuntora que estivesse diante dele. Então, no versículo 20, eu coloquei o seguinte: todos os animais tinham seu par, mas o que faltava a Adão, Adão não tinha um par. E este par, esta companheira para Adão, estava nele mesmo. A mulher não viria de fora, mas estava dentro dele. Ele geraria aquela que seria a sua esposa. O que Adão precisava. Todos os animais tinham suas companheiras, seus pares, mas para Adão não tinha. E o que ele precisava, a sua companheira estava dentro dele, seria gerada dele. Este é algo muito importante, porque de uma parte de Adão é que vai ser formada, através da sabedoria do nosso Deus, seria formada a mulher, seria formada Eva. Versículo 21. E aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque a partir desse momento eu passo a fazer aqui uma tipologia. O que é tipologia bíblica? São símbolos que apontam para uma realidade futura, isto é, tipo. Olha só o versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Aqui no versículo 21, queridos, eu vejo um tipo da morte de Cristo e a edificação da sua esposa, que é a igreja. Vou repetir. Aqui no versículo 21, analisando esse versículo agora tipologicamente, eu vejo aqui um tipo da morte de Cristo. O fato de vir sobre Adão um sono pesado, Deus fazer vir sobre Adão um sono pesado, o fato dele adormecer, mostra ele como um tipo da morte de Cristo. E a edificação da esposa, que é a igreja. Não entendi, professor. Aguarda só. Olha só. O sono é a morte de cruz. O adormecimento é o sepultamento de Cristo. E a ferida feita pela lança do seu lado, na cruz, Cristo é ferido pelo lado, justamente na costela. Ele é ferido e desta ferida nasce a igreja. Sai dali
água e sangue. Então, pela ferida da lança ao lado de Cristo é gerada a igreja. E o ato de fechar a carne é cura. O ato de fechar a carne fala de cura, fala de ressurreição. A cura acontece quando ele, após 3 dias, ressuscita. Então você pode fazer aí uma tipologia perfeita entre Adão e Cristo. Alguns teólogos, queridos, vão dizer que, na verdade, Adão morreu. A gente fala de cirurgia, a nossa revista fala de cirurgia, falamos de anestesia, e é claro que a palavra que está no nosso texto é sono, adormeceu. Porém, nós sabemos que a Bíblia também utiliza essas palavras para falar de morte. Você pode notar isso nas próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, quando ele vai até Lázaro. Então, são figuras de linguagem. Então, alguns teólogos chegam a afirmar, e eu posso até concordar, que Adão morre. Olha só, Adão morre. E nesta cirurgia, depois que ele morre, Deus vai tirar uma parte dele e vai formar a mulher. Ok? Esse sono profundo aqui é um tipo de morte. Mas se você não quiser trazer maiores complicações na sua classe, não faça esta afirmação e utilize apenas este outro conceito, que o adormecimento de Adão, que o sono profundo de Adão é um tipo da morte de Cristo. E isto você pode afirmar categoricamente, porque nós não estamos ferindo a exegese bíblica, nós estamos fazendo tipologia bíblica. Eu vou repetir aqui então o que eu marquei no versículo 21 para que você possa reproduzir na sua classe. Este versículo 21 ele é um tipo da morte de Cristo e a edificação da sua esposa, que é a igreja. O sono é a morte de cruz. O adormecimento é o sepultamento, 3 dias sepultado. A ferida feita pela lança do lado de Cristo gera a igreja. Olha só, assim como aconteceu com Adão. E o ato de fechar a carne é cura, é ressurreição. Então é uma tipologia perfeita que você pode explorar aí na sua classe. Versículo de número 22. No versículo 22, eu trago aqui o despertamento de Adão. O despertamento de Adão acontece diante de sua esposa. Quando ele acorda, a sua esposa Eva está formada, está perfeita diante dele. Eu digo que a morte de Cristo gerou a igreja. A igreja, ela não foi gerada no Pentecostes, como alguns teólogos afirmam. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, ele gerou a igreja. A morte e a ressurreição de Cristo gera a igreja. Então veja que você pode trabalhar tipologia nesta aula de número 2 e a sua aula será uma bênção. O matrimônio é fruto de uma oferta de amor. Não pode existir um matrimônio se não houver uma oferta de amor. E aqui Adão ofertou. Ele ofertou o quê? Uma parte dele. Adão teve que ofertar a si mesmo para ter o que era seu. Olha só, a esposa era para ele, mas Adão teve que ofertar a si mesmo uma parte de si para ter o que era seu, a sua esposa Eva. Versículo de número 23. No versículo 23, e este é o nosso texto áureo, quando Adão diz que esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui eu marquei o seguinte: para ser completo, para que o homem tenha todos os ossos e toda a sua carne, ele precisa da mulher. Porque uma parte, um osso, uma costela, for ali tirada, for ali serrada. Então, para que o homem seja completo novamente, ele precisa da mulher. Por isso que o casamento é uma instituição divina, é algo que Deus planejou.
o casamento heterossexual entre homem e mulher, é claro, porque é desta maneira que aparece na Bíblia, é desta maneira que Deus cria. Esse é o plano original de Deus. O matrimônio é uma bênção porque é algo planejado por Deus. Versículo de número 24. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O matrimônio, queridos, é o fim do domínio dos pais sobre os filhos. Até então, os pais têm autoridade sobre os filhos, e o matrimônio marca o fim deste domínio. O que nós podemos entender aqui por serão ambos uma carne? Aqui fala da união entre os dois, inclusive a união sexual, passarão a ser uma carne, passarão a viver desta maneira. E aqui é uma exceção, é um lugar onde a carne agrada a Deus. Porque em toda a Bíblia depois você vai ver que a carne sendo o inimigo do espírito. Mas se tem um lugar que a carne agrada a Deus, este lugar é o matrimônio. Deus fez, uniu Adão e Eva e uniu os casais para que eles se realizem e se satisfaçam em todas as áreas da sua vida, inclusive na área sexual também, é claro. Por isso que o texto diz, serão ambos uma carne. Versículo de número 25 diz que ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Aqui está falando de um relacionamento genuíno, um relacionamento puro, como Cristo e a igreja. E não havia o que temer. Esse relacionamento era perfeito. Esse é o período em que a teologia chama de período da inocência. É o período antes da queda. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles vão passar a se envergonhar depois da queda. Então aqui, neste versículo 25, nós vemos um relacionamento genuíno, perfeito, puro, como é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Se você quiser trabalhar aí o relacionamento Cristo e igreja, porque Cristo é o último Adão, né? E a igreja é uma tipologia, a mulher é uma tipologia da igreja. Então, se você quiser trabalhar isso, você vai para Efésios, capítulo 5, e utiliza lá as palavras do apóstolo Paulo. Neste período aqui, não havia o que temer, não havia vergonha, não havia medo, porque eles estavam neste relacionamento perfeito e genuíno. Queridos, eu espero que esses poucos conceitos sirvam aí para você trabalhar na sua aula, seja uma senha que vai trazer aí a sua mente, o seu espírito a explorar mais os textos bíblicos, fazer uma tipologia aí bem legal, bem bacana mesmo, e trabalhar uma aula debaixo da direção do Espírito Santo. Você sempre está vendo aqui ao lado o banner do Geração de Pregadores. Nós temos 3 cursos do Geração de Pregadores para você que prega a palavra. Temos também um curso de escatologia e temos aí a novidade, que é um curso recente agora, Unidade, Reino e Relacionamento. Se você quiser saber mais, entra em contato comigo, deixa aí o seu WhatsApp nos comentários e eu vou entrar em contato com você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.